Boa noite. Vamos iniciar mais uma live. O assunto hoje da live é sobre a Mamãe Luz. É um projeto que estamos iniciando e vai ser um prazer falar com vocês, a realização de um sonho. E um prazer mesmo receber a pessoa que vai me entrevistar. Eu vou receber e ele vai me entrevistar. Olá, boa noite. Fomos pontuais, hein? Ai, que beleza! Tudo Coisa certo. boa. Tá me ouvindo? Coisa Então, boa. vocês que estão entrando aí, eu vou fazer a apresentação do nosso querido Fernando, que vai conduzir essa live sobre o Mamãe Luz. O Fernando, ele é o meu primogênito, para quem não sabe, é meu filho mais velho, dentista, e estamos juntos, né, Fernando, nesse trabalho. E a gente quer mostrar para as pessoas o que realmente significa esse Mamãe Luz. Então, Fernando, eu estou à sua disposição para você fazer as perguntas para que as pessoas possam entender o que é esse projeto que nós sonhamos tanto. Estou à sua disposição. Que coisa boa. Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade aqui de estar nessa live. E é muito importante para mim, né? E o título dessa live, a gente vai fazer outras, né, que é de mãe para filho. Tem uma mensagem dupla, né? A primeira é que é de mãe para filho, literalmente, né? E a segunda, que nós vamos falar de um tema, né, tão bonito, que foi idealizado por você, foi construído por você ao longo de todos esses anos, com muito amor, com muito carinho, que culminou nesse projeto, né, que é o Mamãe Luz, né? E eu estou muito feliz e agradecido por todos estarem aqui. E então, primeiramente, eu queria que você falasse um pouco dessa história sua, né, e da história do, né, profissional, a história toda, nessa trajetória que culminou com essa ideia, com tudo isso daí. Fala primeiramente dessa história sua, né? Eu estou vendo umas pessoas tão carinhosas entrando aqui, tem uma amiga muito querida, uma cliente que vai lembrar de muitas histórias que eu vou contar aqui. Vânia Panobianco, que entrou aqui agora, eu vi o nome dela aí. Bom, então, Fernando, na Coisa verdade, boa. eu vou falar, muitas pessoas aqui nos conhecem, mas tem pessoas que não nos conhecem, então eu vou dizer que eu sou muito feliz, eu sou mãe de 4 filhos, agora avó do Miguel, então eu tenho realmente uma história grande aí para dizer, né? Essa história de mãe para filho. Então, o objetivo sempre foi trabalhar com essas mães. Isso começou há muito tempo atrás. Já tem mais de 37 anos, quase 40 anos que eu estou trabalhando na odontologia, e logicamente que assim que eu formei, eu fiz fiquei muito tempo na clínica geral, trabalhando com famílias, e depois resolvi fazer odontopediatria. E aí sempre fiz odontopediatria muito voltada para a família, porque eu sempre achei que a criança estava nesse contexto familiar, e era muito importante, eu continuei com a família. Então, eu tenho pais, eu tenho mães, eu tenho já a segunda geração que eu estou atendendo. Então, isso tudo começou há muito tempo atrás, sempre nesse foco da família. E algum tempo atrás, eu fiquei pensando assim, falei, bom, gente, por que não trabalhar com a gestante? Então, eu preciso de ver essa criança muito mais precoce. Foi quando começou a questão da gestante, do bebê. E aí eu fui buscar ferramentas. Eu fui buscar ferramentas, logicamente, em vários cursos para gestante, dentro da odontologia. Fui buscar ferramentas de desenvolvimento humano. E, ultimamente, eu tenho estudado muito a logoterapia e pensei, por que não trazer essa ferramenta para uma mãe luz? Aí surgiu uma mãe luz, por quê? Para que eu pudesse acolher essa mãe e esse bebê o mais cedo possível, né? Estar mais precoce aqui no consultório. Então, assim, a experiência que eu tenho com gestantes é sempre em cursos presenciais, o curso na Unimed, aqui no consultório, alguns outros cursos, e aí aquela ideia de passar para mais pessoas. E o online, né, com toda essa questão da pandemia, deixou todo mundo nessa questão, né, vamos pensar o que pode ser feito. Então surgiu a oportunidade de a gente passar mais informações. E a gente está aqui conversando sobre isso. Então, é isso aí, a trajetória sempre na odontopediatria e tratando dessa família, Isso. criança, né, envolvida aí.
E esse nome, Mamãe Luz, né? De onde que veio esse nome, né? Que é um nome assim chama atenção, né? De onde você tirou esse nome? Fala um pouco para a gente aí desse nome. A intenção, esse nome surgiu da seguinte forma: eu pensei assim, o que que eu quero com um projeto desse? Eu quero acolher essa mãe. Porque você sabe que também, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Essa mãe, ela é parida, eu costumo dizer. E essa mãe, no primeiro momento, no primeiro mês, é uma mãe que está estressada, cansada, e ela não é muitas vezes entendida, né? Muitas vezes ela não é acolhida, é aquele momento em que você vai visitar aquela mãe, ou que você vai falar, você só vê o bebê, e aquela mãe está ali, apagadinha. Eu falei, não, eu quero acender a luz dessa mãe, por isso uma mãe luz, ela vai brilhar, ela vai se tornar plena nesse período. Então é por isso, o Mamãe Luz vem muito disso, do acolhimento dessa mãe nos primeiros dias, né? No primeiro mês de vida da criança. A lida dos dois, né? Naquela fase inicial, que é extremamente desafiadora. Então, por isso, Mamãe Luz. Você falou dessa questão, né? Quando nasce o bebê, nasce a mãe. E para você, já passou por essa experiência, né? 4 vezes, né? Como que é para você essa questão de nascer uma mãe? Assim, de forma pessoal, sensível. Como que é? Fala sobre essa experiência. Você foi o primeiro, você foi uma experiência, como dizer, eu aprendi a ser mãe com você, né? Então, naquela época, eu não tinha nenhuma noção do que era tudo isso, todas as informações que tem hoje, né? Eu atendi um chamado, uma intuição, que eu queria fazer um parto normal, que eu queria amamentar, que eu queria cuidar de você, como de todos os outros que vieram depois. E eu encontrei profissionais na época excelentes. Eu tive um médico que eu chamava ele de parteiro, na verdade, ele me auxiliou demais, então ele me apoiou nesse momento. Eu tive pediatras excelentes, então todos me levaram e me conduziram nesse acolhimento. Mas eu vou te dizer uma coisa, Fernando, é um choque de ingresso nessa vida. Quando você chega em casa com o bebê no colo, é como você se ingressasse numa nova vida. Você realmente nasce ali, a mãe nasce naquele momento. Quando você chega em casa com esse bebê no colo. Porque até então você está no hospital, você tem apoio de uma enfermeira, você tem apoio das enfim. Mas quando você chega em casa e você olha para aquele bebê, você fala, o que eu vou fazer? É o meu neto, gente, que está aí falando, papai, olha que coisa Passou. É isso aí. Então, assim, na verdade é isso. Então, Realmente, fala um pouco. Como é bom você ter esse colo, como é bom você ter entendido nesse momento. Você pensa que é um processo também de muita alegria, mas ele é muito doloroso. Ele é um processo desafiador, doloroso. Nós precisamos de muito apoio, de muita compreensão e de muito colo. E assim, das suas experiências que você teve, né, já recebeu tantas gestantes, tantos bebês, é recorrente essa questão da amamentação, de falar, meu leite é fraco, isso é uma dor recorrente, isso é algo que chama atenção, que a mãe fala, nossa, doutora Emília, eu estou tendo dificuldade para amamentar, será que eu vou conseguir? Será que eu insiro, né, a forma, a mamadeira? Como que você tem lidado com isso? E como toda essa história, ela influencia, né, dentro da odontologia, na saúde bucal do bebê, na saúde na maternagem, como que você vê essa questão? Olha, isso é muito comum. Com todas as informações que a gente tem hoje, com todas as informações, com toda a importância da amamentação, como é desafiador para a mãe conseguir amamentar. A gente tem visto essa dificuldade ela desde a época que eu estou amamentando. Há 37 anos atrás, tem essa mesma dificuldade. Por quê? Porque ainda mais essa urbanidade, essa correria que a mãe passa, né? Então, isso é muito frequente. Então, nós, dentistas, a odontopediatra, eu acho que a odontopediatria, ela tem que funcionar como uma rede de apoio. Então, é muito importante a gente conversar com essa mãe, passar todas as informações dessa amamentação. Tem dicas importantíssimas para ela. E, principalmente, esse apoio, dizer para ela
que é só naquele primeiro momento. Porque a insegurança vem sempre, né? Será que ele mama toda hora, várias vezes? Então, isso é muito recorrente. Mas isso passa no primeiro mês. Olha lá, tô com um bebezinho pequeno, olha o Miguel aí, olha o tesourinho. Tem cachorrinha, a tal da live, o problema é esse. É isso aí. Então, e assim, sobre essa questão da... Eu também não completei, porque você me perguntou a importância para o desenvolvimento da boca, né? É fundamental a amamentação. O desenvolvimento do bebê é importante. Isso. Essa boca desenvolve de uma forma correta. Então, é muito importante a amamentação. Nesse quesito da odontologia, no crescimento e desenvolvimento orofacial. É importantíssimo. É mais uma da importância da amamentação. Esse desenvolvimento da boquinha, respiração, postura de língua, desenvolvimento da musculatura. Então, a gente trabalha muito em função disso, para que essa criança tenha uma respiração adequada, enfim, ela aprende a respirar quando ela está sugando ao peito. Então, é muito importante a gente apoiar essa mãe, fazer parte dessa rede de apoio. A Ângela está falando aqui, ó, dos casos do bebê que tem dificuldade de amamentar por causa da língua presa. O que você falou sobre isso? Esses são casos que têm aparecido bastante na clínica, para a gente fazer uma cirurgiazinha, tirando aquele freio que está atrapalhando o movimento ondulatório da língua, né? No sugar. Então, é lindo, a mãe chega aqui com 3, 4, 7 dias e com essa dificuldade. Então, a gente faz a cirurgia. O nosso querido doutor Fabrício, que vem aqui, nos ajuda a fazer essa cirurgia. Fazemos a cirurgia e o bebê já sai daqui sem nenhum problema, já mamando e a mãe toda feliz. É excelente. Vem muito cedo. Então, bem precoce. É bem precoce. O pediatra que encaminha para a gente fazer isso, geralmente. A mãe, muitas vezes... Hoje tem o Google, né? Ela olha, ela se informa e chega até nós. E a gente faz a cirurgia, logicamente que tem as indicações, e aquilo é feito com o maior carinho do mundo. E a mãe sai daqui extremamente mais segura para que ela consiga realmente continuar com essa amamentação. Então, é fundamental isso que a Ângela falou. A linguinha tem que estar na posição correta para que possa fazer o quê? Para que ele possa sugar ao peito. Então, é super importante esse diagnóstico bem precoce do pediatra e dos nós odontopediatras, ou qualquer pessoa, né, que tem essa experiência. Essa visita precoce, essa visita precoce, ela é orientada pelo médico. Você falou que em alguns casos a mãe procura, né? Nós sabemos que tem outras dificuldades na amamentação, que não necessariamente é causada por isso, né? E essa visita é antes de um mês, né, geralmente? Olha, na verdade, assim, quando o bebê nasce, né, que não tem nenhum problema, não teve essa questão, não teve essa indicação, ele vem geralmente, o que eu sempre faço, uma brincadeirinha. Eu falo o seguinte, olha, mamãe, eu gostaria muito que, vamos supor que eu estou acompanhando a gestante, né? Então, essa gestante, ela já sabe que ela tem que vir com 2 meses. Por que 2 meses? Eu estipulei isso, porque com 2 meses, esse bebê, essa mãe, é aquilo que eu sempre falo para você, uma mãe luz é o foco no bebê e principalmente na mãe. Essa mãe já está em condições de te ouvir, essa mãe já está em condiçõde de andar, de sair de casa. E ela chega aqui com 2 meses. Eu falo, mamãe, vem mais cedo. Por que isso? Porque a gente vai passar tantas informações importantes, a questão de hábitos, a questão da própria amamentação, como é que ela vai lidar com a higienização da boca desse bebê. Então, olha só, com 2 meses eu acho extremamente importante. Mas o que está acontecendo? Que é o que a Ângela falou. A frenectomia me permite ver muitas vezes esse bebê com 7 dias. Isso é fantástico. Porque eu posso ajudar muito de pegar o telefone mesmo e falar com você, não, mãe, não faça isso, não complementa, porque elas apavoram. Doutora, está chorando muito, a gente vai complementar. Não, tem a confusão de bicos, tudo isso a gente vai passar nessa informação para essa mãe. Então, é muito importante que venha logo, porque muitas vezes, quando elas deixam para vir com 6 meses, muitas coisas já aconteceram. Bico, mamadeira...
Nossa, N fatores já estão ali para a gente tentar tirar, vai ser mais difícil para essa criança. Então, é muito importante que se venha no dentista logo, logo. Isso não está em livro, tá, gente? Isso é experiência que a gente vai tendo e vendo tanto que é importante. Porque muitas mães falam assim, olha, se eu soubesse disso, doutora, nossa, se eu soubesse disso, olha que, se eu soubesse disso, doutora, então a Mamãe Luz está aí para isso, né? Para orientar essa mãe, para ajudar essa mãe a não ficar no si, mas realmente ter certeza do que ela está fazendo é o melhor para o filho dela. É isso, o objetivo principal. Nós sabemos pela nossa experiência, né, de dentistas, né, que muitas vezes somos procurados para apagar o que a gente chama de incêndio, né, que é uma queixa, uma dor, uma cárie, uma perda, né. E eu penso que na odontopediatria, muitas vezes, essa procura também é, assim, para o nosso entendimento, ela é bem tardia, muitas vezes depois dos 2 anos, quando a criança já está com cárie, já está com alguns hábitos, já tem alguns problemas. E para os pais, muitas vezes, é precoce, né? Ele pensa que está sendo precoce, mas está sendo, na verdade, para o nosso entendimento de prevenção, de promoção de saúde, que é o intuito, né, de todo esse processo, é que muitas vezes já poderiam ter sido evitados vários problemas, várias dores, né, dos pais, dos filhos, né? Na sua opinião, fala uma porcentagem, só para a gente ter uma ideia, qual que é a porcentagem das crianças que vão à primeira visita hoje em dia, né, vamos falar nos dias atuais, antes de 1 ano de idade? Pouquíssimo. Antes de 1 ano. Antes de 1 ano, olha, eu vou falar para você que hoje eu diria que não está nem 50%. Esse trabalho que eu venho fazendo, de pedir, não é, eu queria que fosse 100%, né? 100%. Não atingir nem 50%. Não é alto, porque assim, quando procura, muitas vezes é porque já tem uma doença, que é a cárie da primeira infância. E aí, a qualidade de vida dessa criança já está ruim, da família, né? Tem a questão que os pais, às vezes, nem sabem da extensão como é fazer, né? Porque o odontopediatra, ele é um dentista, é um clínico geral. Ele vai ter que fazer um tratamento da mesma forma que vai ser feito no adulto. Em criança pequena. Então, gente, é muito complicado, né? Então, o que a gente quer? A gente quer exatamente isso, evitar esse tipo de problema, essa dor, né? Então, a oportunidade que a gente dá para os pais, enquanto mais precoce, porque assim, o que acontece? Hoje, eles já pensam assim, não, eu vou procurar quando tem um dentinho. Já está tarde. A Ângela acabou de falar, ó, se não tem dente, para que dentista, né? Exatamente. É isso mesmo. Mas olha só, o tanto que é importante ir ao dentista sem o dente. Olha quantas informações a gente passa. Eu estou falando aos 2 meses. Então, esse bebê vai receber tantas informações preciosas que não tem nem como a gente dimensionar isso, né? Então, assim, com 6 meses, eu diria para você que já está tarde, Fernando. Com 1 ano, tardíssimo. Com 3 anos, nossa, quanta coisa a gente já está desenvolvendo problemas nessa criança, né? Então, é isso aí. Quanto mais cedo, melhor. Eu queria muito que essa gestante estivesse mais aqui comigo, né? É esse o nosso projeto é muito relacionado para essas mãezinhas, né? As aspirantes, as mamães que estão com o bebê no colo, que estão nos assistindo aqui. Por que não procurar o dentista tão precocemente? Não precisa ter dente, gente. Tem muita coisa para a gente conversar. O dente, depois a gente vai também ensinar, né? Tem várias coisas para ensinar, mas antes do dente é muito importante. Ó, a Marine Caiado falou aqui que informação é tudo, né? É muito importante essa informação. Agora, quando, né, que a informação vai ser importante, né? É como você disse, para gestante, para aspirante, né? Tem que estar se preparando, né? Porque, como você disse, uma nova mãe nasce com o bebê. E fala um pouco para a gente sobre essa questão, porque muitas vezes nós temos a informação, sabe-se fazer, só que é um turbilhão de emoções, de sentimentos, de cansaço, né, tudo o que acontece. Eu vivenciei muito com a Andressa, agora só quem é mãe, quem foi mãe, sabe como que é o processo, né?
como que é essa jornada, essa passagem da mulher para a mãe, né? Que tem uma nova responsabilidade, que tem medo, que tem cansaço físico, que tem algumas frustrações, e que muitas vezes ouve a informação, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, surgem tantas informações, tantas coisas, a mãe fica confusa, a mãe não sabe o que faz, existem linhas diferentes, pensamentos diferentes, a tia fala aquilo, a mãe fala aquilo, a avó fala aquilo, a outra coisa. E eu vejo, né, por experiência própria, como observador, como pai, como participante do processo, mas como pai, muitas vezes a mãe ela está sozinha nesse processo, eu vejo que às vezes ela está desamparada, ela está precisando de um acolhimento, um afeto, um direcionamento, ela está precisando ser ouvida, e muitas vezes mais uma informação, mais uma cobrança, vai gerar mais uma frustração e tudo mais. Você, ao longo dessa jornada, mudou a conduta, você já conversou comigo diversas vezes sobre a forma como você lida com as gestantes, com as novas mamães, né? Com a Andressa a gente teve muita essa experiência de abordar de uma forma muito cuidadosa, com muito acolhimento, e agora você está trabalhando com uma ferramenta incrível, que eu também estou tendo a oportunidade de vivenciar, que é a logoterapia. Fala para a gente como que você pretende usar toda essa bagagem que você tem, usar a logoterapia para gerar essa transformação de uma forma eficaz, de uma forma tranquila, né? E que gere segurança e tranquilidade para as novas mamães, para as mamães, que dê segurança para a gestante, que ela se prepare. Fale um pouco sobre isso. Então, na verdade, isso tudo começou quando eu fui procurar essa questão do desenvolvimento para o ser humano, né? Esse é um processo de desenvolvimento. E por que não trazer ferramentas para essa maternagem? Como você falou, a paternidade também, muito presente nesse momento, né? Isso tem que ser consciente, tanto do pai quanto da mãe. E você que se colocou muito bem, é uma época em que se ouve são muitas informações, e a gente não sabe nem como lidar com tantas informações. Então, esse casal, esse pai, essa mãe que surge, porque não tem como não ter esse conjunto, o bebê, papai e a mamãe, né? Isso é muito importante. Eles devem ser acolhidos. E eu vi na logoterapia, e eu quero explicar um pouquinho o que é logoterapia, porque muitas pessoas fazem confusão até com logosofia, logoterapia. Então, eu vou explicar o que é a logoterapia para vocês entenderem, né, todos que estão aqui me ouvindo, como é que a gente vai trabalhar, trazer essa logoterapia para esse mundo, para esse mundo das mães, do papai, né, nessa maternagem, nessa paternidade consciente. A logoterapia ela foi realizada por Viktor Frankl, que ele já faleceu, né, não faz tanto tempo. Ele era um psiquiatra, um médico, um neurologista, e ele viveu no campo de concentração. E ele dizia uma coisa muito bonita, porque no campo de concentração, vocês imaginam, né? Como que é viver num campo de concentração? Ele passou por 4 campos de concentração, a infância ele pegou a Primeira Guerra também, e foi logo na Segunda Guerra que ele foi preso no campo de concentração. E ele dizia o seguinte, que apesar de tudo, vale a pena viver, mesmo depois que ele sobreviveu, perdeu toda a família, então ele desenvolveu essa logoterapia que é baseada na cura do indivíduo quando ele tem um sentido, na busca do sentido. Então, é uma linha, né, é uma terceira força da psicoterapia que busca o sentido. Então, ele verificou que as pessoas que tinham sentido para viver, têm um para que viver, elas que sobreviviam no campo de concentração. E quando ele foi para o campo de concentração, ele já estudava sobre logoterapia. Olha que interessante. Ele vivenciou na prática a teoria dele. Então, a logoterapia, ela se baseia em quê? Ela vê o ser humano como um ser tridimensional. Olha que interessante. A gente é físico, a gente é emoção e a gente é uma pessoa noética, uma pessoa espiritual. Uma pessoa que é capaz de transcender.
Eu estudando a logoterapia, eu pensei, puxa vida, que interessante. Isso pode trazer para a vida da gente no dia a dia, e muito na maternidade. Porque o que a mãe, ela faz quando ela está com aquele bebê no colo? Ela transcende, ela supera as suas dificuldades. Ela tem um objetivo, ela é motivada a fazer com que aquele filho sobreviva, que aquele filho cresça e desenvolva da melhor forma possível. Então, a logoterapia é exatamente aquilo que faz e faz com que a gente entenda o outro. Que aquele ser humano, apesar das emoções, apesar de algum problema ali que acontece no trajeto da sua vida, ele é capaz de transcender. Então, os princípios da logoterapia podem ser aplicados no dia a dia. Quais são esses princípios? E eu falo muito isso nos vídeos que eu estou fazendo, no nosso bate-papo aqui com a mãe. Eu sempre falo, olha, um dos princípios básicos da vida é a liberdade para. O que é a liberdade para? É um princípio da logoterapia. A liberdade para escolher, por exemplo, o melhor alimento para o filho. Para escolher o leite materno, ou escolher qualquer outra coisa. Então, ela tem liberdade para. Só que quando ela tem a liberdade para, ela assume uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é entender que apesar dela ter a escolha, ela não fica livre dos condicionantes. Ou seja, ela escolheu amamentar, mas ela vai ter uma série de condicionantes. Ela vai ter que aprender uma série de coisas. Ela pode se sentir cansada, ela pode ter dificuldade. Então, isso dá uma liberdade, dá outra visão do profissional, porque aquela mãe, ela escolheu, mas ela pode passar por dificuldades, ela precisa ser ajudada nesse contexto. Ela também vai procurar sentido em vários valores que ela vai encontrar, o vivencial, aquele amor que tem para aquele filho. E ela aprende, isso é um processo. E muitas vezes as mães me perguntam, doutora, eu tenho dificuldade, eu estou cansada, a hora que ele chora eu quero dormir, doutora. Isso é normal? É normal, mamãe. Você tem um físico, e o seu físico está cansado. Mas você tem o amor para o seu filho, então você tem uma emoção. Mas você consegue transcender tudo isso. Eu vou te falar de uma coisa, por exemplo, vamos pensar num valor de atitude, que a gente chama em uma situação inevitável. Eu penso muito nisso, naquela mãe que sai com o seu bebê do hospital e vai para casa. É uma situação desafiadora. Agora imagina você, Fernando, aquela mãe que não leva o seu bebê para casa. O que o bebê teve que ficar no UTI. Porque ele nasceu prematuro, ele teve um problema. Essa mãe sai do hospital sem o bebê no colo, vendo muitas colegas ali que estavam junto com elas no hospital, saindo com aquele bebê. E ela não teve o seu bebê. Ela vai para casa e o que ela sente nesse momento? Uma dor enorme. E diante disso, o que essa mãe faz? Quantas histórias a gente vê isso? Ela, diante daquilo, ela faz o quê? Ela enfrenta. É o inevitável. Ela tem que suportar aquela dor. O que ela faz? Ela vai ao hospital e consegue amamentar. Ela consegue acalentar aquele filho. E quantas superam? Então, eu fico pensando assim, a logoterapia, ela é presente em todos nós, porque nós, seres humanos, somos essa pessoa, nós somos tridimensionais. Por que não trazer isso para a vida, para o nosso dia a dia? É o que eu chamo do logo vivente. Você faz isso, eu faço isso, todas as mãezinhas fazem isso. E o que a gente precisa? Entender esse processo das condicionantes. Ela não está livre de, ela só está livre para. Então, quando o profissional tem essa visão, ele acolhe essa mãe, porque ele sabe que ela tem uma capacidade enorme de transcender. Então, é isso. A logoterapia é o que eu chamo de logo vivente. É isso que eu quero trazer para essas mãezinhas aqui para o consultório. É esse colo. É ela entender esse sentido que tem na vida dela. Então, ela vai encontrar sentido em vários valores. Os valores criativos, valores vivenciais e esses no momento de sofrimento. E ela supera tudo isso. Então, eu acho assim, eu tenho certeza. A logoterapia, ela ajuda muito a gente enxergar esse ser humano.
Você vê ele com outros olhos, porque ele tem a capacidade de transcender. Ele só precisa de quê? Ele precisa de um condutor. Ele precisa de alguém que mostre para ele, ou para ela, ou para o papai, que isso vai passar, que isso é uma fase e que ela vai superar. Você está aí hoje, você tem essa experiência com o Miguel, que está aí desenvolvendo de uma forma maravilhosa, e vocês passaram pelos problemas normais, que é a amamentação, introdução alimentar, como que faz a higienização, a rotina de vocês do trabalho, da casa. Não foi uma transcendência? Hoje vocês olham e falam assim, puxa vida, que legal, que bom. A gente passou, mas no início foi um choque de ingresso. É a mesma coisa como que eu diria para você. É o que a mãe passa. Ela pensa na maternidade, mas quando ela entra para esse mundo da maternidade é diferente. Aí ela vê o que realmente ela foi parida. Ela também nasceu. Então é isso. A mamãe luz é fazer com que ela transcenda, que ela consiga ver o que ela pode fazer, né? Por esse filho, por essa família, enfim. É muito lindo. Então, na verdade, a logoterapia ajuda nessa questão, nesse acolhimento no entendimento do ser humano, nessa sua tridimensionalidade. É muito realmente lindo. Eu acho isso maravilhoso. Isso está na vida, tá? Isso chama logovivência. Fui claro? Então, foi. Então, você, com esse novo projeto, está mostrando para as mães que elas têm liberdade de escolha, ou seja, ela vai ter a liberdade para escolher o caminho, como que ela vai criar o seu filho, fazer o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo o seu papel como odontopediatra, como profissional da saúde, é mostrar através dos embasamentos científicos, das comprovações científicas, quais são os cuidados, quais são as orientações que vão levar ao melhor desenvolvimento do bebê. Ou seja, o que é importante para o desenvolvimento do bebê. Nós sabemos hoje a importância da amamentação, né? A importância de evitar hábitos, né, nocivos como chupeta, mamadeira, que existem outras opções, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem, pensam que o bebê já tem um kit, né? Ele já tem que ter mamadeira e chupeta. Isso para muitas pessoas pode ser uma novidade. Ao mesmo tempo, é uma escolha da mãe, mas o seu papel, né, nessa hora é mostrar que existem opções, porque se existem opções, a mãe pode escolher. Exatamente. Se existem opções que são melhores, que são embasadas, lógico, na ciência, que a mãe vai desenvolver uma consciência do benefício que ela vai fazer por aquela escolha, que ela vai evitar dores no futuro, que ela vai evitar doenças no futuro para o seu bebê, né? A gente vai falar ao longo dessas lives, de várias outras informações que a gente vai passar ao longo desses conteúdos, o quanto esse período, né, até 1 ano de idade, né, lógico que todo o período do desenvolvimento da criança é importante, mas o quanto ele é importante para o desenvolvimento de toda a vida do ser humano, que isso vai determinar mais na frente várias outras coisas. E que da mesma forma, mesmo a mãe, ela teve esse conhecimento, ela sabe das escolhas dela, aí ok, ela vai falar, ó, poxa, eu tenho a escolha, eu sei que esse é o melhor, mas não tive a possibilidade, e nós vamos fazer da melhor forma possível. E não ser daquela forma assim, olha, só pode desse jeito, e não tem jeito, não eu penso que é assim, e talvez, né, esse enfoque, buscando o sentido, qual que é o sentido para essa nova mãe? É o amor por esse filho, é que ele tenha um melhor desenvolvimento, é que ele não sofra, né, que ele não passe, às vezes, pelo que a mãe passou, né, pelos problemas que ela teve, né, e é tão profundo isso, muitas coisas começam da boca, vários problemas. Você, como odontopediatra, sabe, né, o quanto uma criança que vem desde bebê, né, e que ela faz o acompanhamento, o quanto ela não tem problemas, o quanto ela se desenvolve de uma forma natural, tranquila, e que para os pais isso também é muito bom. E muitas vezes rompe um ciclo
né, vicioso de alguns problemas que traz de gerações, né? Que aí envolve tudo, que envolve doença cárie, envolve perda dentária, envolve respiração mista, dificuldade no aprendizado, outras questões, todas essas que estão relacionadas com o desenvolvimento e que são relacionadas com a saúde da boca. E falar de uma forma até mais simples que a criança, né, o bebê, que vai assim, ele é amigo do dentista, ele adora ir ao dentista, ele não tem problema, ele não trata de saúde, ele de doença, né? Ele trata de saúde, né? Ou ele mantém a saúde, para usar o termo melhor. E eu penso que o intuito, né, desse projeto seu é esse, é acolher a gestante já, até aquela que já quer ser mãe, então já tem um planejamento, e que ela vai ter esse conhecimento de antemão para fazer essas escolhas, e entender que essas escolhas vão ter responsabilidades, e que isso trará muitos benefícios para ela, vai gerar uma consciência da vida dessa mamãe, né, e da família que está sendo formada. Pela minha experiência, eu penso assim, a gente teve muito acesso à informação, a Andressa também é dentista, teve muito acesso à informação, e penso que até para ela, esse enfoque, ele traria um novo ar, uma nova energia, né? Com certeza. E eu penso também que o intuito desse projeto é gerar uma comunidade que essas mães, que essas corajosas mulheres, né, que estão passando por essa transformação, que elas se acolham umas às outras, que elas recebam as melhores informações, que elas recebam os melhores cuidados, para que elas transcendam realmente, para que elas possam sair daquela dificuldade ali, né, mais básica, do cansaço, do desespero, do sofrimento, até da depressão, muitas vezes, né, por uma situação em que ela possa transcender. E eu penso que todo esse trajeto, toda essa nova forma é para possibilitar isso, para gerar uma luz. Então, essa mamãe luz é a luz de todo esse processo, né? E eu queria, assim, você falasse, né? A gente vai ter uma outra live, né? Já está confirmada, né? Para a semana que vem. Semana que vem. E vamos falar sobre essa questão, né? Fala um pouquinho sobre essa próxima live aí, como é que vai ser. Não sei nem se ela entrou, se ela está nos ouvindo, mas a Sara, ela é uma cliente minha desde pequena, tá? Ela é a segunda geração, é um amor, ela se tornou mãe, e quando eu estava pensando no projeto, e eu já conversei com ela várias vezes, eu conversava com ela sobre isso, uma mãe maravilhosa, uma mãe que procura sempre o melhor, uma mãe que queria sempre o parto normal, a amamentação, né? Eu falo que ela é bem alternativa, brinco com ela assim. Ela é um amor de mãe. E eu liguei para ela e falando com ela sobre esse projeto, ela falou, nossa, ela me chama de tia Emília, que barato isso, que bom. A gente precisa de mais, tia Emília, socorro, é muita coisa, a gente precisa de uma rede de apoio que nos ajude, vamos ajudar essas mães, sim, nossa, eu quero demais, eu quero ajudar, sim, quero te dar a opinião, quero te falar sobre isso. E aí ela vai participar falando disso, qual que é o porquê desse socorro, né? O que acontece? É tão bom a gente falar, porque assim, a gente ouvir, né? Ouvir o do outro, né? É muito importante. Porque às vezes a gente não tem, a gente fala alguma coisa para o outro, mas não é aquilo que ele necessita. Não é aquilo que ele precisa. Então, você ouvir essa mãezinha no que se refere às dificuldades que ela tem nesse momento, as dificuldades das escolhas, né? Porque sempre tudo é escolha, gente. A vida é escolher. Mesmo não escolhendo, é uma escolha.
né? Então, ela passa por várias dificuldades, ela tem muitas dificuldades. Então, a Sara, ela, para mim, é um exemplo, porque eu fico rindo dela, porque às vezes ela me ligava, ou me liga, e, Tia Emília, o Otto está querendo a chupeta, o que que eu faço? Então, muitas vezes eu analiso o seguinte, aquilo ali vai ser uma escolha naquele momento, mas naquele momento, quem está precisando da chupeta é a mãe. A mãe está tão ansiosa, ela está precisando acalmar aquele bebê, e se ela der aquela chupeta, a criança vai parar de chorar, ela acalma, o leite vai descer, a criança vai aumentar e não vai virar hábito. Então, essa que é a diferença, a gente apoiar uma escolha e dando para ela a responsabilidade de não fazer aquilo um hábito. Como? Amarrando fitinha, amarrando fralda e não dando aquele toda hora, como se diz, né? O menino chorou, vai lá e dá o bico. Então, quando você assume uma escolha desse nível, o profissional tem que explicar para ela. A sua responsabilidade é só para acalmar aquele bebê. Então, essa consciência, esse conhecimento, torna essa mãe segura. Ela se torna plena, ela se torna capaz, ela se torna apta. Aí sim, ela vai desenvolver aquele bebê para a vida inteira. Ele vai se tornar pleno, apto e capaz para estar na vida. Então, é isso que uma mãe luz propõe. É entender aquela mãe naquele momento. Eu vou te dizer uma coisa, Fernando. Por exemplo, eu falei isso com você, você até achou interessante, que a amamentação não é um ato de amor, é uma escolha. Aí, como não é um ato de amor? Não, é uma escolha. Porque toda mãe ama seu filho, independente se amamenta ou não. Ela escolheu, ela teve condições de escolher, ela foi livre para. E ela não está livre dos condicionantes. E aquela que não pode amamentar? Ela não ama seu filho? E o pai não ama seu filho? Ele não dá o peito? Então, a amamentação é uma escolha. O bebê escolhe o tempo todo. É o ser humano, ele é tridimensional. Está dentro desse noético do espiritual do ser humano. Escolher, buscar sentido. Isso faz parte da vida. Então, quando você tem essa visão, você fica mais humana. É um ser humano atendendo outro ser humano. Por que acontece? Quando chega no consultório, a mãe já esconde. Doutor, eu dei o bico. Doutor, eu fiz isso. Doutor, não é isso. Não é isso que o profissional tem que fazer. Ele tem que acolher as escolhas e mostrar para elas as responsabilidades assumidas. É isso que nós vamos fazer no Mamãe Luz. Combinado? Eu fico até emocionada, eu até engasgo. Então, a próxima live, a Sara vai passar as experiências dela como mãe de primeira viagem. E baseado nisso, nós vamos falar em rede de apoio. O quanto é importante uma rede de apoio planejada, treinada, né? Uma rede de apoio que realmente apoia. Então é lindo, vai ser muito legal a próxima live também. Vai ser a Sara Arruda, a Sara Carneiro, que vai falar, ela é a mãe do Otto. É isso aí, gente. Espero vocês também. E fala sobre um pouquinho mais sobre outros temas, outras que as pacientes perguntam, as mamãezinhas perguntam, que é muito recorrente. Fale um pouquinho aí de outras questões. Uma das coisas muito importantes é a questão dos 1000 dias, né? Elas perguntam muito sobre a questão, o que é um 1000 dias, a questão de 0 açúcar até nesses 2 anos, né? A gente fala muito dessa importância, como que é que elas perguntam também sobre a questão do... Como que elas fazem, por exemplo, o peito, como que sai para trabalhar, como que faz essa questão, né? Essa ordenha, como é que vai fazer? Como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir, doutor? Eu só posso ficar sem trabalhar 4 meses? Eu não posso ficar nem 6 meses. Então, essas orientações a gente quer passar também, né? Enfim, a questão do açúcar, a questão da cárie na primeira infância, higiene bucal, erupção dentária, né? Tenho muitas dúvidas como que se escova, quando que é que começa, o que que usa pasta, não usa pasta, fluoretada ou não. Então, tem muitas dúvidas, né? Como fazer todo esse processo de desenvolvimento dessa criança, né? Então, tem tantos assuntos para discutir. Então, em cada live também, as dúvidas as pessoas podem colocar, né? A gente pode estar discutindo sobre isso também, né? Então, são vários assuntos a serem discutidos. Quero chamar vários convidados, quero falar com pessoas que entendem de assuntos que a gente, às vezes, não tem todo o domínio, então vamos conversar com essas pessoas. Enfim, são vários assuntos que a gente vai discutir nessas lives que a gente está programando para todas as terças-feiras, às 20h30. Muito bom.
Fico muito feliz, estou muito feliz com o projeto, com a interação aqui do pessoal. Fiquei muito grato, agradeço a todos por estarem aqui conosco, compartilhando desse momento, que é uma corrente de bem, é um sonho que está sendo realizado, né, de uma jornada de tanto tempo, né, e eu fico muito feliz de estar participando disso, como filho, como colega dentista, né, e eu agradeço também a você por a sua energia, pelo seu exemplo, pelo seu carinho, dedicação, e convido a todos para participar dessa jornada aqui, convido as corajosas mamães para estarem aqui conosco, e a gente está preparando uma coisa muito boa, está no começo, né? É uma semente, mas ela vai criar raízes, e raízes muito fortes. A gente quer disseminar esses frutos, né, por onde a gente puder alcançar, e gerar esse bem, né, que com certeza vai gerar pessoas muito melhores, né, porque começa tudo daí. Na verdade, nós, seres humanos, nascemos com potencialidades que devem ser desenvolvidas. Isso é muito importante. Então, cabe nós, profissionais, sermos responsáveis pelo desenvolvimento dessas potencialidades do ser humano. Então, o odontopediatra tem essa responsabilidade enorme, né, com essa família que está começando. Eu achei muito interessante um comentário aí sobre a questão da criança dormir no quartinho dela separado, para a gente falar sobre esse assunto, essa questão de não estar no quarto dos pais. E tem esse assunto aqui na clínica, o pai adora quando eu abordo esse assunto. Mamãe, aonde é que está o bebê? Está no quarto? A questão do compartilhar, né? Então, tem tantos assuntos aí, eles têm pedido compartilhar no quarto, né? Se quando ele vai para o quarto dele, a cama compartilhada, o quarto compartilhado, olha quanto assunto, já surgiu a ideia aí nos comentários. Então, olha só, essa oportunidade que a gente está fazendo, Fernanda, essa troca de conversar claramente, né? Porque, assim, tem coisas que virou tabu, né? Não pode falar com um profissional, esconde isso, esconde aquilo. Não, a gente está aberto para discutir. Aí entra, eu sempre falo, a liberdade da escolha, né? A liberdade da vontade. É o casal que está aqui falando para mim, doutora, é assim que nós queremos fazer, como é que nós vamos abordar e como vamos lidar com esse assunto. E aí sim entra a responsabilidade e o sentido de tudo isso. E a gente chega aqui num denominador comum e fala assim, não, então nós vamos fazer dessa forma que vai ser bom para todos da casa. Não tem mais aquele profissional que impõe, que é autoritário, que chega e fala, é assim que tem que ser. É o que você falou, tem embasamento científico, vamos passar essas alternativas para essa família, e quem que vai escolher? Quem vai escolher é a família. E o bebê também, o bebê escolhe. Você sabe, o Miguel está aí desenvolvendo autonomia, né? Desde que ele foi desenvolvido. Cada bebê é exclusivo, cada bebê é exclusivo, é diferente. Tem... Olha, o que a gente fala na logoterapia? O ser humano, ele é único e irrepetível. Ninguém é igual. Ninguém faz a mesma coisa. Exatamente. Então, a partir desse momento, não tem regras. Tem embasamento científico, tem tudo isso. Mas a gente tem que respeitar a escolha de cada um e só falar da responsabilidade que assume cada escolha. Então, baseado nisso que eu quero trabalhar, eu tenho certeza que vamos formar uma dupla maravilhosa, de que você sempre é o novo e o experiente, né? Então, assim, eu fico brincando, o pessoal falou que eu virei blogueira agora, e veja só, já tive um monte de dificuldade e achava isso uma coisa que nunca eu iria fazer. Mas como eu vejo, e você me mostra bem isso, que a gente pode ampliar, né? Ajudar muitas pessoas, e que eu não consigo abarcar todo mundo, então eu acho que eu estou abraçando essa ideia, né, com a experiência que eu tenho, estou estudando muito sobre tudo que eu posso, ter muitas informações, e eu não sou dona da verdade. Eu estou aqui realmente para acolher essa família, tá? Essa família que nasce, essa mãe que nasce. E eu tenho certeza que vai ser um brilho, né, total disso aí.
E a gente quer contar com todas as pessoas que participaram. Eu vi muitas pessoas lindas aí, umas eu conheço, outras estão entrando agora. E dão ideias para a gente estar discutindo isso. É um canal aberto para discussão, tá? Para discussão, para escuta. E sempre desenvolvendo, né, todo mundo. É um processo, é um encontro entre eu, você e o outro. E sempre é uma troca, é um aprendizado, tá bom? Adorei fazer essa live com você. Não só um profissional. Adorei também. É meu filho querido, né? Isso é muito importante. Por exemplo, meus filhotes deram aí, apareceram todos para te prestigiar, Fernando, tá vendo? Todos, vou lá. Muito feliz, fiquei muito feliz. Com a minha mãe, ele vai perguntar, o que ele vai falar com ela? Muito legal. O que é esse, né? E com certeza eu falei, olha, vocês vão apoiar, vamos lá, vão assistir o que é uma mãe luz, para nos apoiar. É isso aí, então agradeço a todos. Vamos concluir aqui. Muito obrigado e até a próxima. De mãe para filho. De mãe para filho, em todos os sentidos. Um abraço carinhoso em todos que participaram. Um amor. Eu sempre conto com esse abraço, com todos aqui que participaram aqui. A Ângela está aí participando. Olha que beleza, ela falou, tal mãe e tal filho. Então é isso aí, gente. Um beijo no coração. Muito obrigada.